Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Sim, Jesus. Glória a Jesus. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste, meu Deus, aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Meu Deus, uma vida prática e simples que o apóstolo Paulo nos ensina aos filipenses. Irmãos, eu estava meditando em algumas coisas que os nossos irmãos aqui da igreja têm escrito, colocado na internet. Muitos pastores têm feito isso, estudos maravilhosos, tremendos. Eu estava meditando numa coisa que, pior do que não entender a realidade presente, é não entender Deus presente na realidade. Às vezes você está vivendo uma coisa e você não entende, mas pior do que você não entender o que está vivendo é não entender que Deus está presente. Porque você não dá cabo disso, você não dá conta disso. Todas as decisões da sua vida são a partir disso. E esses anos de cristão a gente tem visto uma coisa, que parece que as pessoas não estão se posicionando naquilo que Deus tem. Então nesses 7 dias eu queria reevangelizar os crentes. Eu queria reavivar você naquilo que você já sabe. Eu não vou falar nada novo, você já sabe, e certamente você já ouviu isso da minha boca por muitas vezes. E meditando nesses dias, às vezes a gente fala com Deus algumas coisas que a gente fala de brincadeira, né? Oh Deus, e tal, e brinca, mas ainda bem que Deus leva a sério. Porque a gente pensa que é uma brincadeira, mas Deus está levando a sério algumas coisas que a gente fala. E nesse ímpeto de aprender, e quando eu falo aprender, esse é um ano, 2025, é um ano que nós aqui do Mevan, os pastores, o nosso grupo de ensino, está se preparando para trazer, sabe, mais ensino, trazer mais fundamento. Porque nós vivemos numa geração que é um fast food gospel, irmão. As pessoas querem tudo para ontem. Ninguém mais vive processos, ninguém mais sabe processos, ninguém mais quer saber de processos. Irmão, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, que o S é antes do T. Não existe sucesso sem trabalho, sem dedicação, aleluia, e sem um posicionamento. Então eu vejo muitos cristãos cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de oração, mas que estão longe de viver o pleno de Deus na sua vida. Por quê? Porque não se posicionam. E aí vai frustrando, vai se perdendo no caminho, porque a frustração é esperar um resultado que não veio. E aí, como os resultados não vêm, né?
A Bíblia fala, a promessa que ela tarda, ela faz adoecer o coração, né? Você vai esperar uma coisa que não funciona, que não vem, que não vem, que não vem. Mas deixa eu explicar uma coisa para você: leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Mas de repente acontece. Mas você precisa estar preparado. Enquanto não vem, pastor, o que eu faço? Adore o Senhor. Adore. E eu te digo mais, seja extravagante mesmo. Porque a extravagância não neutraliza a reverência. A extravagância não neutraliza. Mas Deus não é surdo, mas eu também não sou mudo. Mania que a gente acha que Deus deixou uma cartilha que é assim que Ele quer, para a gente adorar, para a gente buscar. Talvez o que é prioridade para você não é para mim. Talvez você precisa de coisas que eu não preciso. Talvez você precisa ser atuado, ser mexido, ser despertado de algumas coisas que eu já fui despertado. Então, a nossa geração, ela trabalha tanto no despertamento, e nós vivemos aí com uma geração despertada e frustrada, porque não aprendeu a lidar com a glória de Deus. Então, eu te convido nesses 7 dias a entrar no Senhor com convicção de filho, não com carência de escravo, mas com uma convicção de filho. Amém, irmãos? Convicção de filho. Eu já falei isso e vou falar de novo. Na realidade, você só vem aqui para ouvir a mesma coisa. Quando os nossos filhos eram pequenos em casa, a Bruna, esposa do Charles, ela não veio hoje, né? Hoje ela está de mamãe. Quando a Bruna, desde pequena, ela sempre foi entrando. Pai, eu vou fazer isso. Ah, tá bom. Você estava viajando para fora. Pai, traz um telefone para mim. Pede para o seu marido. Pai, não sei o que. Pai, você pode fazer. Pai, vou pegar teu carro. Tem como? Pai. Aí os outros filhos, quando a gente se reúne em família, os outros filhos dizem assim: a Bruna é folgada. Ela é folgada e o pai faz tudo que ela quer. Eu disse: não, eu não faço tudo que ela quer. Eu amo todos vocês iguais, mas ela acredita mais nisso. E porque ela acredita mais nisso, ela é entrona. É que vocês não aproveitam o benefício que vocês têm por falta de posicionamento. E você fica na igreja fazendo campanha para ganhar coisa que já é sua. Porque você não tem coragem de filho para entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança. E quando eu dizia não, ela também tudo bem. Não, tá tudo bem, vamos embora. O não também valia. Porque se você entra com um posicionamento de filho, você não tem carência de escravo. Você está me entendendo? Amém? E aí por isso você precisa viver essa hipergraça. Não, irmão, não precisa da hipergraça. Se você se posicionar e entender a graça na sua totalidade, na sua vida. Jesus deixou claro, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14,6. Ele não disse vai ao Pai, ele disse vem ao Pai, porque ele já estava no Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Ele já estava no Pai. É o que falta para muitos crentes. Ele está na igreja, mas não está no Pai. Ele é membro da igreja, ele é dizimista, mas ele não está no Pai. Ele não está no Pai. Jesus, quando chamou você dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ele disse, porque ele já estava. E ele não tinha nem morrido e ressuscitado ainda, mas ele já estava. Você está me entendendo? Então, nesses 7 dias, não é uma mensagem de motivação, irmão. É um empoderamento para você pegar o que é seu. Amém? Gente focada, irmãos, não vive pendurada em desejo. Gente focada vive de doutrinas, de hábitos, de rotinas de obediência. Ele está ali, no diário. Tem dia que não vai dar, mas ele continua. No outro dia ele continua. Amém, irmãos? Ele continua, ele está posicionado. Porque senão você vai passar 30, 40 anos na igreja. E o pastor pergunta assim: quem vem buscar a sua bênção? Você levanta a mão e diz: eu.
Não, você não veio buscar sua bênção. Porque a sua bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você vive. Bênção é um ambiente. Bênção é um ambiente que você vive, irmãos. Então nós estamos reevangelizando os crentes para que eles vivam novo com Jesus, algo que já viveram um dia. Então eu acredito que nós estamos tentando trazer de volta Jesus para uns lugares que ele já esteve, mas as pessoas não desfrutaram. Nós buscamos uma liberdade em Cristo e depois nós nos tornamos escravos da liberdade que nós achamos que temos. Não, irmãos, nós não podemos estar presos na nossa liberdade, nós temos que estar presos a Cristo. Porque é impossível alguém viver com Cristo e não viver uma liberdade constante. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Tudo que eu quero mesmo é voltar a ser escravo de Cristo. Para mim não tem mais liberdade liberdade mais profunda do que essa. Amém? Então teve muitos anos aqui na Primícia que eu percebi o quê? Que as pessoas vinham não com o espírito de dar, mas de receber. Irmão, nada nessa vida vai satisfazer você, meu irmão. Primeiro porque você não é daqui. Por isso que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 10 diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Por quê? Porque nada preenche o seu coração a não ser aquilo que é eterno. Por isso todas as suas ações, movimentações, fundamentações precisam estar firmados naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Todas as decisões que você tem que tomar na sua vida, você tem que pensar no eterno. Amém, irmãos? Mas eu quero, pastor, entrar na missão de Deus. Mas você precisa sair da sua, então. Talvez você criou uma missão, uma forma de fazer, e o pior, sabe o que é? É que você está fazendo e está dando certo. E porque dá certo, você acha que Deus aprova. Não, irmãos. A aprovação de Deus não está só no certo e no errado. Está com que intenção você faz. Qual o objetivo que você faz. Por isso, o Espírito Santo encheu o seu coração, mas Ele quer renovar sua mente. Faz 30 dias uma coisa, para você ver o que acontece. Isso vira um hábito na sua vida. Faz 60, vira uma doutrina. Faz 90, vira um estilo de vida. Pronto, ninguém mais vai precisar te carregar no colo. Ninguém mais vai precisar estar com a manivela ali. Vai, irmão, vai, irmão. Amém, irmãos? Quando a arca do Senhor ficou 90 dias na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então comece, entre. Esses 7 dias não é para chegar no 8º, glória a Deus, conseguir. Não, irmãos. É para você não sair mais. Para você viver um evangelho sacrificial, esmurrando a sua carne todos os dias. Esmurrando por quê? Porque você é formado do pó, mas você foi criado em Deus. Efésios 1,4 diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Ele é a sua origem. Mas eu fui criado do pó da terra. Você não foi criado do pó da terra, você foi formado do pó da terra. Por isso que quando você partir dessa terra, o que é da terra, volta para a terra. E o que é de Deus, volta para Deus. E você canta música ainda. Céus e terra se encontram, alinhando. Onde é que céus e terra se encontram? Em você. Você é o único ser que os céus e a terra estão juntos. Por isso que você diz, hoje eu não estou bom, acordou na terra. Tem dia que pode fechar seu carro na rua, pode chamar de Face ainda da Pai do Senhor, bonito. Você não está nem aí, por quê? Você está no céu. Então não tem nada de errado acontecendo com você. Tá, mas pastor, mas eu queria ficar só no céu. Então alimenta o Espírito.
Porque quando você acorda de manhã, você decide quem vai te governar, se é o céu ou se é a terra. E sabe quem vai te governar? Quem tiver mais alimentado. Se você vai alimentar sua carne e sua alma com promessas furadas, com emoções, com desejos, com vontades, você vai alimentar sua alma, e a sua alma vai dizer para você o que você tem que fazer, sempre para suprir a sua carência emocional. Mas se você quer viver no Espírito, você vai acordar de manhã, você vai buscar Deus, você vai ler, você vai estudar, vai buscar o Senhor, acorda meia hora antes para fazer alguma coisa. Eu não acordo meia hora antes para tomar banho gelado, não. Eu acordo meia hora antes para ler a Bíblia, para saber o que Deus quer falar comigo naquele dia. Vai buscar Deus. Alimenta o seu espírito. Paulo está ensinando os filipenses. Ele está dizendo, ó, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo, se há algum louvor, se há coisas boas nisso, você pensa. E o Deus de paz conservará você em paz. Você está me entendendo, irmãos? Então são dias de ouvir o que é importante e falar o que é essencial. Não fica ouvindo coisa que não faz sentido. Amém? Você já viu quantos aviões caiu essa semana? Aí o cara agora está com medo de entrar no avião. Você tem que sair da noção que você não vive no padrão terreno, irmãos. Você está me entendendo, querido? Ah, mas e o avião? E as promessas que Deus fez a você? E as coisas que Deus falou que você faria? Você vai se mover por circunstâncias ou por aquilo que Deus disse? Tem gente, irmãos, que está na igreja, está triste, está morrendo em depressão. Por quê, pastor? Porque não ouve aquilo que traz alegria, só ouve aquilo que distrai da tristeza. Sabe, tem coisas que só distraem você da tristeza. Sabe aquelas palavras emocionais? Deus vai te abençoar, Deus vai te... Ele vai, tudo isso ele já vai, irmão. Já vai, já está no pacote, já está no pacote. Não precisa ser redundante, ele vai. Mas tem um caminho a ser perseguido. Alegrai-vos no Senhor. Então não confunda estar feliz do que com se distrair daquilo que é triste. Esses dias aqui a minha oração é posicionar sua cabeça. Esse espaço aqui, ó, 45 centímetros, um côvado entre o coração e a mente. Quando isso está sincronizado, irmãos, cara, ninguém vai parar você. Amém? Ninguém vai te parar. E como é que você organiza? Quem é que organiza isso para você? É a pessoa do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar todas as coisas. Ele vos ensinará, Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Até orar, você não sabe pedir como convém, mas ele te ajudará com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus, ele vai te ajudar. Romanos 8:26. Ele vai organizar você por dentro, sabe? Aquela pessoa que organiza você por dentro é o Espírito Santo. Por isso, você não serve para Deus sem o Espírito Santo. Porque o primeiro lugar que Deus precisa e quer restaurar é você. Irmãos, a queda no Éden nos roubou daquilo que é pleno. Nos roubou. A ciência diz que o homem usa 8, 9% da sua capacidade mental. Alguns bem dotados mentalmente, eles usam o quê? 10%? Você acha que Deus faria uma coisa com 100 para usar só 10? Hein? Não, o homem perdeu aonde? Perdeu na queda. Então a queda roubou o homem do pleno. Mas o sacrifício da cruz devolveu o acesso para o pleno. Agora tem gente que já tem o acesso, mas nunca foi até o pleno. Por quê? Porque para ir até o pleno você tem que andar em obediência a Deus. E aí que as pessoas confundem salvação com reino. A cruz deu acesso. Quando Jesus pagou a conta, ele disse, está consumado. Ele disse, Luiz Hermínio, o acesso que estava fechado está aberto. Entra pelo novo e vive o caminho, pelo sangue da nova aliança. Entra, então o acesso está aberto, amém, irmãos? Ninguém pode cobrar o acesso para você, porque o acesso já está aberto.
Agora, se você vai acessar ou não, aí é um problema seu. Senão você vai ficar a vida inteira na igreja com as mãos levantadas na hora da bênção para ser abençoado. E eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou aqui para te abençoar. Mas o que eu queria mesmo é que você já estivesse voando. Eu queria mesmo que você já estivesse queimando. Amém? Eu queria mesmo que você já tivesse assim um míssil na mão de Jesus. A queda nos roubou do pleno, mas o sacrifício da cruz nos devolveu o acesso. E a obediência e a devoção nos faz alcançar o pleno. Por isso você pode ter recebido o acesso, mas não caminhar em obediência, nunca viverá o pleno com Deus. Recebeu o acesso, mas não alcançou o pleno por falta de posicionamento. Diga para a pessoa que está do seu lado: se posicione. Irmãos, esse ano nós tivemos o privilégio de ir na cidade de Filipos, onde Paulo escreveu para essa cidade. Eu tive nessa cidade. Tivemos em Tessalônica, tivemos em Bereia, tivemos em Corinto, tivemos em Atenas, na Grécia. Filipos é uma cidade interessante. Foi a primeira igreja que Paulo abriu na Europa. Foi em Filipos. E é a última carta que Paulo escreve para a igreja, porque a última carta acredita-se que foi 2 Timóteo, mas ele escreveu para o indivíduo, Timóteo. Mas a última carta que ele escreveu para a igreja foi a igreja de Filipos. Ou seja, a última carta que ele escreveu foi a primeira igreja que ele abriu. Interessante isso. Paulo esteve pelo menos umas 4 vezes aqui em Filipos. A primeira vez, 49 depois de Cristo. Paulo lá ganhou uma mulher chamada Lídia. Ele batizou essa mulher, uma vendedora de púrpura. Nós tivemos nesse rio que Paulo batizou ela. Antes foi estudar, irmão, foi maravilhoso. Paulo era um homem preparado ou não era por Deus? Mas eu vou te falar uma coisa: não adianta estar só preparado, você tem que ser forjado. Você se preparou, você estudou, você leu, expandiu a sua mente, mas você nunca foi forjado em sofrimento, forjado em dificuldade. Amém? Você não tem músculos espirituais. Você está me entendendo? Uma coisa não anula a outra, irmãos. Eu acredito que quando Paulo ouviu em Troade, atravessa Macedônia e nos ajuda, que Paulo foi para Macedônia, para Gaia. Quando Paulo chegou em Macedônia, eu acredito que Jesus não levou Paulo para lá para aprender, porque Paulo era muito inteligente. Mas teve muitas coisas que Paulo teve que desintoxicar daquilo que ele já sabia, para poder viver o sobrenatural com Deus. Você está me entendendo? Você está me entendendo? O senhor está dizendo que eu tenho que ser ignorante para Deus me abençoar? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você ficou tão inteligente que você quer intelectualizar a fé. Você ficou tão inteligente que você quer intelectualizar a fé. A fé não é burra, irmão, mas ela não é intelectualizada. A fé é um firme fundamento. Você não sabe, mas aconteceu. Assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão. Tu não sabes qual que vai prosperar. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então a primeira revelação que você precisa ter no evangelho é que você não sabe. Sabe quem é a pessoa mais ignorante da terra? É aquela que tem certeza de tudo. A gente diz, foi assim, mas poderia ser também de outro jeito. Não fecha o parênteses, irmão. Não fecha. Irmão, não fecha o parênteses, para não se arrebentar. Tem gente desviada aí hoje, que fechou o parênteses, quis doutrinar o amor de Deus. Deus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas, irmão. Jesus não é o leão de circo, ele é o leão da tribo de Judá, meu irmão, indomável. O cara é indomável. Você pensa que ele vem de um jeito, ele vem de outro. Se arruma a sala, ele entra pela cozinha.
É uma coisa louca, irmão. Você diz, eu estou pronto. Deus diz, não está não, mas eu vou te usar assim mesmo, seu mané. Você está me entendendo, querido? Eu não estou dizendo para você ser ignorante. Eu estou dizendo que a primeira revelação que você precisa ter no Evangelho é que você não sabe tudo. Tu não sabes como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Hoje a ciência já conseguiu diminuir a dor do parto, mas não conseguiu diminuir o prazo, porque o prazo quem dá é Deus. E tudo que Deus vai fazer tem prazo, tem processo, aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim, não ri não, tem processo. E se ele estiver chorando, diz, não chora não. Tem processo na sua vida, meu filho. Aleluia. Então o que é que o senhor acha que Paulo foi fazer em Filipos? Ele foi aprender sobre humildade. Ele foi aprender. A carta de Paulo aos Filipenses não é só uma carta de alegria, mas de humildade. Por pelo menos 24 vezes Paulo diz, alegrai-vos, regozijai-vos. E ele está escrevendo essa carta. Acredita-se que teologicamente a última carta que ele escreveu estava nos últimos dias de vida, nos últimos meses talvez. E dizendo, alegrai-vos comigo no Senhor. O cara está preso e ia morrer, perder a cabeça. E está dizendo, alegrai-vos comigo no Senhor. Quem é que pede uma coisa dessa, irmão? Quem está posicionado. Quem diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, eu estou preso, mas o Evangelho que vive em mim está livre. Aleluia. Aleluia. Ui, parece que vocês acordaram agora. Parece que agora foi. Parece que destravou a mente agora. Aleluia. Então o recado de Paulo é alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam a Deus por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo o entendimento e que guardará os vossos corações e as vossas mentes. E por fim, ele diz, quero dizer para vocês mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, puro, amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que vocês aprenderam, receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará convosco. Cara, que evangelho simples, que gostoso. Que evangelho simples. Uma instrução prática de uma vida simples, focada em Cristo, ungida e feliz. Como é simples o evangelho, cara, nós que somos complicados. O evangelho é muito simples. Uma vida agradecida a Deus, engrandecida por Deus. Uma vida de paz. Essa aqui, ó. Esses adolescentes aqui. Essa será uma geração que pensa, que discerne. Ainda que muita gente está dizendo, os adolescentes estão perdidos. E eu quero dizer o contrário para vocês. Porque vocês não andam no curso deste mundo. Amém? O curso de vocês é o rio que flui de dentro. Vocês não andam no curso desse mundo, ainda que o mundo diga, vocês estão perdidos, não quer nada com a vida. Eu digo para vocês, vocês são uma geração extraordinária. Vocês vão viver e entender coisas que nossa geração não entendeu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e entender é a chave para os seus dias. Vocês vão entender o que Deus quer da vida de vocês. Você que tem menos de 30 anos aí, levanta a mão. Alguns foi pela fé mesmo, né, irmão? Mas eu também, oh, aleluia. Eu estou quase dobrando, irmão. Aleluia. Fica com a mão levantada, você que tem menos de 30. Eu quero declarar: não ouça o que o mundo está dizendo para a sua geração.
que vocês estão perdidos, que não há mais condições nenhuma de vocês se tornarem. No meio de vocês vai ter juízes, vai ter astronautas, no meio de vocês vai ter homens e mulheres extraordinários, amém, que vão fazer coisas. Mas a ciência vai se multiplicar, aproveitem isso. Se a ciência se multiplicar, aproveitem ela. Se a comunicação se multiplicar, aproveitem a comunicação. Deixa Deus te usar, entender é a chave. Nós não podemos só nos emocionar com Deus, irmãos. Nós não podemos só nos emocionar e jogar palavras fora. Nós precisamos compreender, nós precisamos ter raízes. Não permita que teu corpo limite o teu potencial. Não permita que a tua mente limite o teu potencial. Não permita que os teus desejos limitem o teu potencial. Tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, pensem nisso, busquem isso. Então como é que eu vivo? Viva como se Jesus voltasse amanhã. E se prepare como se ele voltasse daqui a 1000 anos. Acordem todo dia preparados. Vá se preparar, vai afiar suas ferramentas. Amém. Sai na frente. Mas é difícil, pastor, mas é difícil. Pressão, diga comigo, pressão. Pressão, bota feijão para cozinhar numa panela normal e bota na panela de pressão. Qual cozinha primeiro? A pressão. Quem anda na pressão come primeiro, meu filho. Não fuja da pressão, aprenda a viver nela. Aprenda a discernir que a pressão pode ser uma válvula prepulsora que vai te impulsionar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a pedagogia de Deus. Você vai andar em lugares, amém? Você tem a mente de Cristo, ela foi te devolvida na cruz. Ela foi te devolvida na cruz, imagina. Deus levou um homem, Jesus levou um homem para a ilha de Pátimo, revelou tudo para ele, coisas que nem aconteceram ainda. Tentaram matar esse homem, ele não morria. MacGyver, profissão perigo. Jesus revelou coisas para ele que nós não vivemos ainda. É possível você ter uma mente extraordinária. É possível, Jackson. Deus te dá uma ideia nesses dias que ninguém soube, ninguém sabe, ninguém viu. É possível você criar uma máquina que vai revolucionar. É possível sim você descobrir a cura do câncer. Como isso, pastor? Vai buscar Deus. Vai buscar Deus e se impressione com o que Ele vai fazer na sua vida. Eu não vim aqui prometer para você, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Não, eu vim dizer, tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, está dentro de você. O Espírito Santo habita em você, está aí. Ouça o que o Senhor te disse. Escreva isso, trate isso com zelo. Isaías 14, 24. Isaías capítulo 14, versículo 24 diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, tudo acontecerá como planejei, será conforme eu decidi, e pronto, acabou. Então o que é que acontece aqui? Deus pensou, Deus confirmou, Deus determinou e Deus executou. E é essa mente que nós recuperamos na cruz. Você não acreditou não, né? É essa mente que você recuperou na cruz. O acesso está aberto. Está aberto o acesso. Nós fomos criados com a mente de Deus. Nós perdemos a mente de Deus no Éden, mas em Cristo recuperamos a mente em Cristo. Por isso nós não podemos mais ficar com a mente dividida. Estou bem, eu vou para a igreja. Estou mal, eu fico em casa vendo filme. Eu estou bem, eu vou buscar o que é meu. Eu estou mal, eu vou chorar no canto. Não! Mentes divididas não adoram a Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Um dia Elias falou para Samaria, ele disse: olha,
Ele se colocou diante do povo e disse: até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, então siga Baal. Mas não fica nessa gangorra emocional, sobe e desce. Tô bem, vou para a igreja, eu dizimo, oferto, vai mudar, minha vida vai mudar. Tô mal, não aconteceu como eu queria, chuto balde e pronto. Alguém tem culpa de eu estar na derrota. Não, tem coisas que é a derrota da vitória, irmão. Mas tem coisas que é a vitória da derrota. Você tem que perder para entender. Sansão teve que ficar cego para voltar a enxergar. Sansão ficou cego para voltar a ver. Às vezes a gente precisa perder para ganhar. Nós temos a mente de Cristo. Cutuca alguém do seu lado e fala para ele: você tem a mente de Cristo. Tem vários construtores do planeta, mas você tem a mente de Cristo. Tem vários vendedores na terra, mas você tem a mente de Cristo. Tem várias pessoas que trabalham com consórcio, mas você não, você tem a mente de Cristo. Amém? Tem vários líderes de jovens, mas você não, você tem a mente de Cristo. Tem vários pastores de igreja, mas você tem a mente de Cristo. Você precisa acreditar nisso e desfrutar disso, gente. Você se manifesta, senão eu vou aí, hein? Aleluia. O espírito foi regenerado, mas a mente foi renovada. E se nós alcançamos a mente de Cristo, nós nos tornaremos maior do que a terra. Como é que é isso, pastor? Meu irmão, o Senhor fez o homem senhor sobre toda a terra. Fábio, a promessa para o homem é: domine, governe. Ele criou o homem e disse: dominai sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Por isso que o homem tem a capacidade de treinar um animal, porque essa capacidade Deus deu para o homem, porque nenhum animal tem espírito, ele tem alma, mas não tem espírito. O espírito só quem tem. Uma árvore não é a imagem e semelhança de Deus. Um peixe não é a imagem e semelhança de Deus. Um animal não é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que a gente usa o leão, a águia como símbolos de profético, do apostólico, mas o que é a imagem e semelhança de Deus é você, seu bonitão. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas você gasta tempo da sua vida dizendo: Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ei, o homem não foi criado para dizer o que Deus faz, porque isso Deus já tem. Salmo 19 diz que a criação, ela manifesta a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara, outro dia, sem linguagem, sem fala, mas ouve-se a sua voz. Ou seja, toda a criação anuncia que Deus existe. Então, para anunciar o que Deus faz, a criação já faz. E eu faço o quê? Você anuncia quem Deus é. Você anuncia quem Deus é. Então, quando olham para você, tem que ver quem? Tem que ver o que Deus é, não é só o que Deus faz. Tem que ver que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus é carinhoso, que Deus é generoso. Por quê? Porque você é assim. E porque você é assim, você está dando testemunho de quem Deus é. Por isso Cristo em vós é a esperança da glória. Mas a gente fica: Deus vai curar, Deus vai fazer. E Ele vai fazer mesmo, porque tudo isso Ele faz. Eu estou dizendo que nós estamos sendo redundantes. Os céus já proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ainda que eu anuncio o que Jesus fez na cruz, porque isso é o Evangelho, mas eu estou aqui para dizer quem Jesus é. Jesus é bom, é amoroso, é carinhoso, mas eu preciso estar tão posicionado nisso, que quando eu falar, as pessoas sejam conduzidas pelo Espírito a acreditar nisso. Agora, se eu que estou pregando, nem eu acredito,
Se eu que estou na igreja há 20 anos, nem eu acredito. Irmão, uma pessoa incrédula, como Saul foi, para ela consultar um profeta e consultar uma bruxa é a mesma coisa. Se posicione, meu irmão. Você não vai viver um ano diferente fazendo as mesmas coisas. Você não vai viver um ano diferente dizendo as mesmas coisas, com as mesmas lamúrias. O seu ano vai ser extraordinário porque você decidiu, pastor, mas eu já fiz tanta burrada na vida, tanta caca. Mas se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Pode começar agora, porque quem vai viver uma eternidade, se começa com 20 ou com 80, você vai viver uma eternidade, meu irmão. Pode começar hoje, se posicionar e dizer: Deus, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais deixar o inimigo me conduzir. Eu preciso usar minha mente como um ventre criativo. Diga comigo: ventre criativo. A sua mente é um ventre criativo. Aleluia. Porque se o Deus que você serve é criador, e você é a imagem e semelhança de um Deus criador, você também pode criar. Você pode olhar para uma pessoa que não tem um osso e você dizer: eu declaro que você vai ter esse osso em nome de Jesus. Você pode olhar para uma mulher que não pode ter filhos, pôr a mão nela e dizer: em nome de Jesus, você vai coabitar com seu marido e você vai ter filhos, porque eu sou a extensão daquele Deus soberano que eu sirvo. Eu sou uma carta viva. Se Ele é o verbo vivo, eu sou a carta viva. Eu sou a extensão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é verbo. Por isso eu tenho que falar. A morte e a vida estão no poder da língua. Começa a falar. Começa a dizer para a derrota: ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Comece a mudar os ambientes de derrota da sua família com palavras verdadeiras. Comece a olhar para aquele filho que incomoda, em vez de chamar ele de furacão, de tufão, chama ele: oh, ungido abençoado. Esse menino é levado, ele não para, mas quando ele crescer ele vai ser um grande líder. E não vem com TDAH não, não vem com TDAH não. Ele é assim porque ele é sobrenatural. Começa a declarar isso para o seu filho, para o seu neto. Hoje ele incomoda, hoje ele não para quieto. Mas um dia ele vai crescer. E ele vai ser um grande líder. Amém? Vai ser um grande líder. O que eu faço agora tu não entende. Você olha para você, para o seu casamento é uma derrota. Você olha para a sua empresa é um fracasso. Tudo ao seu redor está despencando. O que é que eu faço? Para de olhar ao seu redor e olha para você. Diga assim: em mim, maior é aquele que vive em mim. Ele vive em mim. Eu vou me posicionar e eu vou ser alegre em tudo. E tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, eu vou pensar nisso o dia inteiro. E eu vou pensar e eu vou começar a falar. Por quê? Porque os pensamentos dão início às minhas ações. À medida que eu penso, eu falo. Eu penso, eu falo. Eu penso, eu falo. E quando alguém dizer: esse guri é uma destruição, você diz: não é não. Ele é uma bênção. Menino que não aprendeu a brigar com leão e urso nunca vai derrubar gigante. Comece a mudar o seu vocabulário. Mudando o quê? Mudando a sua forma de pensar. O problema é que você está focado. Você liga aquela porcaria daquele jornal e você assiste derrota o dia inteiro. Você assiste o derrota o dia inteiro. O filho que matou o pai, a mãe que matou não sei quem, o cara que entrou em casa e atirou. Você está sempre assistindo derrota o dia inteiro. Quando isso acontecer, você vai botar a mão e vai dizer assim: em nome de Jesus,
Na minha casa isso não vai acontecer. Na minha casa ninguém vai enterrar seus filhos, são os filhos que vão enterrar os pais. Na minha casa ninguém vai morrer prematuramente. Começa a declarar, irmão. Eu estou pregando aqui hoje fruto de profecias. Fruto de profecias. Eu vendia drogas na frente da casa do meu avô, seu Hermínio Roque dos Santos, presbiteriano, ali da rua 7 de setembro. Eu vendia droga, às vezes a avó fazia café, estava lá na frente, ela dizia: vem tomar café, Luiz. Eu ia, às vezes eu dormia lá porque não dava conta de ir embora. Aí de manhã tinha culto, devocional. Fala para o irmão que está do seu lado: compra um devocional do pastor Luiz, irmão. Devocional, libero agora, aleluia. Aí estava lá, o vô abriu uma Bíblia enorme. Ele tinha na capa da Bíblia escrito quantos capítulos tinha, quantos versículos tinha, onde estava escrita a palavra. E aí ele começava a orar. E eu estava lá, às vezes drogado, noiado. E a avó cantava abria o inário, cantava o hino. Horrível. Uma voz assim horrível. Os dois adorando a Deus. Um homem imperfeito, cheio de defeitos, cheio de religiosidade, que talvez não entendeu a sua forma de viver, mas mesmo nos seus defeitos, na sua religiosidade, liberava palavras. E quando pegava na mão: vamos orar. Aí eu estava ali esperando acabar aquilo tudo ali para a gente comer aquele bolinho de banana. E eles começavam a chorar, e ele dizia: eterno, soberano, magnânimo, magnífico, excelso, supremo. Ele falava todos os pseudônimos de Deus. E começava a chorar e dizia: Deus dos meus pais, Deus dos meus filhos. Os filhos tudo desviado. Deus dos meus netos, Deus dos meus bisnetos. Ainda não tinha bisneto. Eu não vou sair dessa terra sem ver membros da minha família pregando a tua palavra. Um homem cheio de defeitos, cheio de religiosidade, ruim, irmão. Pegar um abraço dele era difícil, mas ele tinha profecia dentro de si. E eu tive o privilégio de, em 2004, minha avó morreu, 23 dias depois o meu avô morreu. E eu fiz o velório dos dois, preguei no velório dos dois. Eu olhei para ele assim e disse: velho, você estava certo. Você não saiu da terra sem ver membros da sua família pregando a sua palavra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ventre criativo, toma o seu lugar aí. Mais um pouquinho, só mais um cadinho. O objetivo de ter uma mente regenerada é que eu possa desfrutar dos benefícios de Deus, dos benefícios que o Senhor conquistou na cruz. E tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Pegou? Você ouve, mas não entende. Por quê? Porque não posiciona a sua mente. Você vai falar com a doença, você vai falar com a dor, você vai falar com a necessidade. Porque se ela está querendo acabar com você, ela tem vida. E se ela tem vida, ela ouve. Se tu disseres a este monte... Eu sei que é difícil de acreditar. E sabe por que é difícil de acreditar? Porque você não pratica. Se você praticar, sai de casa todo dia e diz assim: hoje eu vou curar 10 doentes. Aí você volta para casa, não curou ninguém. Você diz: mas não curou ninguém. Você não orou por ninguém? Hoje eu vou ganhar almas para Jesus.
Hoje eu vou fazer. O mínimo que você vai, quando você vê alguém dizer, posso orar por você? O mínimo que você vai ouvir é não. Não acredito. Ah, tá bom. Eu vou orar mesmo assim. Aleluia. Vós sois minhas testemunhas. Isaías 43:10, para que saibais, creiais e entendais. Vós sois minhas testemunhas. Para que você saiba a sua vontade, para que você creia e para que você entenda como Deus faz. É assim que Ele faz. Sem a mente de Cristo eu tenho uma mentalidade limitada, e se eu tenho uma mentalidade limitada, eu terei certamente expectativas erradas. Como assim, pastor? A mente de Cristo, ela vai contra a lógica. Como, pastor? Quando eu tenho a mente de Cristo, muitas vezes não vai caber na lógica. Não vai caber, irmãos. Como é que você vai andar sobre as águas? Não faz sentido. Não faz sentido, irmãos. Como é que você vai fazer coisas se você não acreditar nelas? É porque você já foi derrotado em algumas coisas e isso virou um peso para você. O que aconteceu não pode roubar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. As suas piores crises, elas têm que se transformar sim nas suas melhores oportunidades. Quem aqui já disse, eu não aguento mais? Mas aguentou ou não aguentou? Tá aí rindo, ó. Ela não é? Tá rindo da derrota. Quem já disse, eu não aguento mais, não faço mais, está fazendo tudo de novo. Desenrolar sua mente é a chave, porque a sua mente deve ser regenerada, reeducada, renovada e expandida pelo Espírito de Deus. O nosso cérebro, irmão, é um músculo que pode ser exercitado. Ele é um músculo. Exercita ele, estudando, lendo, buscando, pensando nas coisas que são do alto. Não, mas pastor, eu já faço faculdade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa sobre a faculdade. Me entenda no seu espírito, por favor. Uma faculdade prepara você para a terra, mas ela não redime a vontade de Deus na sua vida. Uma faculdade que você se preparou para ser um médico, um doutor, um advogado, um arquiteto, glória a Deus, um engenheiro. A faculdade te prepara para você viver na terra, mas ela não redime sua sabedoria. O que redime a sua sabedoria é a obediência. Lembra do acesso? Você já tem o acesso, mas você só vai viver o pleno se acessar. Moisés, ele foi treinado e criado no Egito. Depois ele foi para o deserto, mas o deserto não anulou o que Moisés aprendeu no Egito, só redimiu. Os anos que Paulo ficou na Arábia não anulou o que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas redimiu. Amém, irmãos? Eu vou falar uma coisa que parece pesada, mas me entenda com o seu espírito, por favor, não me traduza na sua alma, senão você vai sair daqui com raiva de mim. Um homem e uma mulher que tem a sabedoria de Deus e a inteligência das ruas, não, ninguém para esse camarada, não. Ninguém para o cara que aprendeu a lidar. Ele vira uma MacGyver mesmo, ele faz bomba de grampo de roupa. O cara é zica. Por quê? Porque ele tem, não é mas é malandragem. Não é malandragem. Eu prefiro chamar de perspicácia. É uma graça que Deus deu. Sabe, de resolver coisas. Pessoas que só trazem problemas, elas não solucionam, elas não resolvem. Irmãos, nós precisamos aprender a redimir o que nós aprendemos. Irmão, vencer no mundo é diferente de vencer o mundo. Estude, se prepare, vá para a faculdade, faça
cursos, aprenda para você vencer no mundo. Mas o que vence o mundo, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz o quê? 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, quantas pessoas você conhece que já venceram no mundo? São prósperas, são ricas, são abençoadas financeiramente, mas nunca vencerão o mundo. Porque o que vence o mundo é a tua fé, é a tua mente posicionada na eternidade. Amém, irmãos? Vence no mundo, vence o mundo, são coisas distintas. A vitória que vence o mundo não é a mesma vitória que vence no mundo. Amém? Então, como é que eu faço, pastor? Paulo falou: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, pense nisso. Aquilo que você aprendeu comigo, que você creu, que você viu. Paulo está dizendo isso para os filipenses. Irmão, a sua mente é um ventre criativo. Eu não sou responsável pelo que passa pela minha mente. Quem já foi tentado hoje? Quem já foi tentado? Não, levanta a mão, senão eu vou aí. Quem já foi tentado? Hoje, foi tentado hoje. Foi tentado por alguma coisa. Quem ficou bravo hoje com alguém? Quem deu vontade de bater? Não, bater só. Tá, quem foi tentado hoje? Levanta a mão, crente. Você não é culpado, você não é responsável por aquilo que passa pela sua mente, mas você é responsável por aquilo que permanece nela. Pegou? Foi tentado? Sai fora, sai de perto. Tira os olhos, fecha os ouvidos, sai em nome de Jesus. Fala com a alma: alma, aquieta-te dentro de mim. Então você não é responsável pelo que passa, mas você é responsável pelo que permanece. Não pela tentação, porque tentação não é pecado, mas o que alimenta esta tentação no campo da sua mente, você é culpado sim. Mas eu não fiz, mas já pensou. O que a Bíblia fala sobre o adultério? Aquele que olhar com um olhar impuro já adulterou. Por quê? Porque as coisas não acontecem fora sem antes acontecer dentro. Pegou? Pessoas que caíram aqui fora porque já caíram aqui dentro. Então quando entrar, tira, expulsa pelo sangue do Cordeiro. Foge da aparência do mal. Pegou isso? Isso vai ajudando você a se posicionar em Cristo. Vai ajudando. E as pessoas ficam discutindo: pode ouvir música do mundo? O que entra pelos sentidos da sua alma, pelo tato, pelo olfato, pela visão, pela audição, pela mente, é isso que vai alimentar a sua alma. E aí você só vai passar mais luta para expulsar isso depois. São discussões tolas, irmãos. Discussões tolas. Mas não é musiquinha no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Ok. Ainda que tem música de crente que não adora Jesus. Tem música de crente que só beneficia a alma de quem está cantando. Músicas vingativas, música que alguém vai se lascar porque não me abençoou. Então, até isso a gente precisa rever. Eu estou cantando glorifica Jesus, ou só está cantando a minha dor? Ou só está alimentando a minha alma? Quando eu canto eu choro. Essa música não glorifica Jesus, ela está alimentando a sua alma de dor. Quando você era para dar um grito com a sua alma e dizer assim: não, cante o que edifica Cristo.
Cante na vertical, cante para Ele. Se tiver que ficar só numa frase, fique nela. Mas cante para Ele. Não cante para alimentar a sua dor. Eu vim, eu fui, eu entrei, eu saí, eu subi, eu desci, tira eu. Toda música que inclui você já não é adoração. Pegou. Tudo que inclui você não é adoração. Adoração não tem lugar para você, amigo. É porque nós ficamos adorando a adoração em vez de adorar a Cristo. Eu posso abrir a Bíblia sem pregar Cristo. Eu prego o Evangelho, prego a Bíblia sem pregar Cristo. Então eu preciso parar e rever o que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo, o que eu estou cantando. Até as musiquinhas que é legal, né? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá tua bênção para depois subir. Me dá tua bênção para depois subir. Me dá tua bênção para depois subir. Não, isso não é da tua época, tu não sabe não, meu filho. Isso é das antigas. Vocês são worship. Nós é dos mantos. Vocês são worship. Você entende das antigas aí, mano. Esse cabelo branco denuncia. Nós é das antigas, né? E quem é esse varão que chegou agora? Abra a boca, irmão, e deu glória. Eu dei o glória e o varão desceu, vendo a vitória do poder de Deus. Meu Deus. Vai queimar, deixa o fogo. É legal, não é? Não é bom? Não é bom, Beto? O Beto é dessa época. Hã? O Beto não é? É sim. É legal, irmãos. Não é celebração legal? Não é verdade? Nós estamos cantando até em inglês aqui. Praise, praise you and the Lord. Não sabe nem falar português e ele está em inglês. Vão falar inglês que português nós já soubemos, né? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, é isso aí, adorar o Senhor. Mas quando as canções que eu canto para Deus, irmãos, elas não me incluem. Até porque Deus não tem pena de mim. Não adianta chorar. A gente chora de manhoso, chora para ver se ele, se ele se sensibiliza. Mas Deus não tem pena de você, porque Ele sabe o que colocou aí dentro. Deus sabe o que botou dentro de você, irmãos. Ele sabe o que colocou dentro de você. Você está me entendendo? Então, se posicione. Fale para alguém que está do seu lado, se posicione. Nós temos que exercer um controle de qualidade sobre a nossa mente, irmãos. Eu e você precisamos exercer um controle de qualidade sobre a nossa mente. Mateus 13, 47, 48. Vamos lá. E eu vou terminar. Mateus 13, 47, 48 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. É esse controle de qualidade que você precisa ter na sua mente. O que é bom você joga para dentro. O que é ruim, irmão, foge. Não fica pensando. Foge.
Não fica pensando, porque daqui a pouco você vai achar que o que você está pensando é revelação de Deus. Pegou isso? Daqui a pouco você vai achar que o que você está pensando é revelação de Deus para a sua vida ou para a vida de alguém. Não é. É que você acostumou a pensar derrotas, pensar problemas. Não tem solução. Então nós precisamos ser limpos de memória genética. O Senhor vai limpar a nossa memória genética. Amém, irmãos? Então no que eu devo pensar? Isaías 26:3. No que eu devo pensar então? Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Tendo sentimento ou não tendo? Tendo dor ou não tendo? É um casamento, meu filho, é na alegria e na tristeza. É na saúde ou na doença, na adversidade ou na prosperidade. É uma aliança. Aliança é isso. Aliança, tem dia que você não tem sentimento. Amém? Quem é casado aqui? Você acorda apaixonado todo dia? Não ri não. Perguntaram para a mulher do Billy Graham uma vez: a senhora já pensou em divórcio? Ela disse: divórcio não, só em homicídio. Você acorda apaixonado todo dia. Oi, meu amor, meu beija-flor. Você tem uma aliança. A aliança ela não sente, a aliança ela está firme no propósito. Você acha que todo domingo que eu venho pregar aqui, eu venho cheio de vontade. Hoje é domingo, glória a Deus. Eu vou pregar, tem um monte de crente que vai me pedir oração, aleluia. Glória a Deus, eu vou fazer fila para tirar foto, qual que é a alegria? Caminhando eu vou para Canaã. Você acha que eu venho todo domingo alegre, feliz? Tem dia que eu tomo um ibuprofeno em casa para dor de cabeça, dor no corpo. Aí vem aqui pregar, a pessoa diz: meu Deus, que homem abençoado. Meu Deus, que homem ungido. E eu tomei um remédio em casa porque eu estava com dor no corpo. Você está me entendendo? Esse é o alfinetinho de Deus que vem furar o seu balãozinho de vaidade para dizer: não te exalta não, ser igual a todo mundo. Não vacila não que você cai também. Não vacila não que você tropeça também. Não olha não que você deseja também. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? Não endeuse ninguém no lugar de Jesus, irmãos. Não endeuse ninguém no lugar de Jesus. Ninguém tem a capacidade, por mais bonito que seja, por mais elegante que seja, por mais culto que seja, mais nobre que seja, mas toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, todo domínio, toda exaltação, toda adoração, se há algum louvor, se alguma glória, é dele, e é só dele, de mais ninguém. Por isso que às vezes você acaba de pregar, vai para casa com dor de cabeça. Você acaba de pregar, oh meu Deus, poxa, eu fiz tudo certo, por que eu estou assim? Deus diz: deixa eu te matar. Então daqui a 10 anos você está desviado, porque você acha que agora é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Não é essa posição que eu estou pedindo para você tomar. Eu estou pedindo para você tomar uma posição submissa ao Senhor, submissa à sua vontade, submissa à sua glória. Amém. E quando alguém bater palma, chega em casa, dá para ele. Quando alguém, quando alguém diz assim: meu Deus, que unção, chega em casa, devolve para ele. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para ele. Deus te dará tudo que você devolve para ele. Tudo que você devolve para ele, ele vai te entregar. Seja dinheiro, seja fama, seja glória, seja unção, seja poder, ele vai te devolver tudo. Se você der, se ele der, devolve.
E quanto mais você devolve, mais vem, mais unção vem, mais glória vai vir. Na realidade só é seu o que você já entregou para Ele. O que você ainda está tentando proteger, você não é seu ainda. É seu o que você já entregou. Então no que eu devo pensar? Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme em ti. Em que eu vou pensar? Essa é a primeira coisa que eu devo estabelecer na minha mente. O que eu vou pensar? Para viver em paz. Paz é o resultado do foco correto. A paz mental se alcança pelo tempo que você pensa nele. Como estará a sua mente é o resultado de tudo que você está pensando. Ele guardará em completa paz o que decidir perseverar pensando e confiando nele. Paz é um fruto do Espírito. Então por que eu devo me preocupar? Paz é uma coisa que você persegue. Eu não devo só ter paz, eu devo perseguir a paz. A paz você persegue. 34 de Salmos, verso 14 diz: aparta-te do mal e pratica o bem, procura a paz e persiga até alcançá-la. E como você persegue? Pensando no que é do alto, buscando, dá uma ordem para sua mente. Mente, você não vai ver hoje o sítio do Pica-Pau Amarelo, não. Você vai ler a Bíblia. Mente, você não vai fazer coisas que você quer, você vai fazer, você vai estudar, você vai buscar o Senhor. Você tem essa capacidade, Deus te deu essa capacidade. Vai passar, mas não deixa pousar. Vai sobrevoar, mas não deixa pousar. Vai passar, mas não deixa permanecer. Porque senão você vai ser escravo dos teus desejos, escravo dos teus vícios. Buscai as coisas que são do alto. As coisas que são do alto, elas vão dar início às suas ações. Não perca seu caráter, nem a sua conduta. Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Ele diz: perto está o Senhor. Se Ele está perto, eu não devo me preocupar. Essa é a saída dessa confusão. A tua maior vitória, querido, não é Deus responder às tuas necessidades. A tua maior vitória é você saber o que Deus tem, o que Deus disse, e viver naquilo que Deus disse. Mas até as decisões futuras a gente toma a partir das necessidades presentes. Até as decisões futuras nós tomamos a partir das dificuldades presentes. Nós ainda nos movemos, muitos de nós ainda se movem por circunstâncias, não se movem pelo Senhor. Deus não vai abortar o teu processo de treinamento. Seja conhecidas as vossas petições diante de Deus, mas perto está o Senhor. Amém, irmãos? Cutuca alguém que está do seu lado. Agora eu vou terminar mesmo, é verdade, agora é verdade. Diga para o irmão que está do seu lado: paz não é tranquilidade. O problema é que você quer tranquilidade. Não seja ingênuo, você não vai ter nunca tranquilidade. Como que não, pastor? Nunca. Porque você é espírito e habita num corpo de carne. Vai ter guerra, carne e espírito, até a volta de Cristo, até você se tornar um corpo glorificado. Você vai ter guerra constante, diária. Mas você quer tranquilidade? Aí você vai para a igreja para ter tranquilidade. Não, você vem na igreja não é para ter tranquilidade, é para aprender a guerrear com a carne. Paz não é ausência de guerra. Na realidade, só vive em paz quem aprendeu a guerrear. Paz não é tranquilidade. Mas eu tenho um recado para você. Em breve, o Deus de paz. Ah, meu Deus. Pisará a cabeça da serpente. Em breve, o Deus de paz. Não é o Deus da guerra. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Pastor, eu quero essa paz. Então, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso você pensa. Firme os seus pensamentos no Senhor. Fica de pé comigo, querido. Aleluia.
você vive numa guerra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável. Sua mente é governada pela paz. Sua mente, depois de conquistar a paz, ela tem a capacidade de decidir o que pensar. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu termino aqui, amanhã a gente continua. Eu quero orar por você. Eu vou orar, vou ceiar, mas primeiro nós vamos orar. Eu quero orar por você. Se você me permite, deixa as suas mãos livres. Faz assim. Você crê? Seu coração você já entregou para Jesus, amém? Mas a sua mente, ela precisa focar em Cristo. Em Cristo. Põe a mão na sua cabeça assim, se você crê no que eu estou dizendo. Pai, eu quero declarar que uma chave vai virar nesta cabeça, nessa mente, aqui e agora. Uma chave sobrenatural. Uma chave, a insubmissão vai virar submissão. A rebeldia vai virar submissão. O medo, a culpa vai virar segurança, Pai. Eu quero declarar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício, o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, renovou a minha mente em Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo, não é uma mente prisioneira, nós temos a mente de Cristo. Eu quero declarar que a nossa mente é de Cristo, aleluia, aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Eu quero declarar, chaves vão virar na sua mente. Nos próximos dias Deus vai te dar ideias, vai te dar revelações, vai expandir a sua cabeça, coisas que estão presas dentro de você, enfermidades que nem os médicos sabem o que é. Deus vai tirar tudo de dentro de você e vai dizer assim: firme a sua mente em mim, firme a sua mente em mim, diz o Senhor. Eu sou a tua paz, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Receba essa paz, receba essa glória, receba essa unção na sua mente, que vai abrir seus olhos, vai expandir os seus ouvidos, para ouvir os céus, para ouvir a eternidade. Você não vai mais oscilar em dois pensamentos, você não mais vai vacilar nos seus pensamentos, você vai olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Eu quero declarar isso pelas Escrituras. Pense no Senhor. Uma mente de governo, ela já foi governada. Mente que é governada pela paz, depois de conquistar a paz, ela tem a capacidade de decidir o que pensar. Então Jesus conquistou a paz para você na cruz. Receba agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome o seu lugar, nós vamos ceiar. Você que está em casa, que quiser ceiar com a gente, você que está em casa, que quer ceiar com a gente, faça isso também. Nós vamos entregar a ceia. Na ceia já tem tudo junto, irmãos. O pão e o cálice já estão juntos ali, no mesmo lugar. Nós vamos comer do pão primeiro e depois nós vamos beber do cálice. Aleluia. Enquanto ele serve a ceia, deixa eu te falar uma coisa. Uma mente que é governada pela paz, ela pode governar o que pensar. Às vezes você vai em lugares barulhentos, você vai com a tua família jantar e sai daquele lugar barulhento que você não consegue se concentrar. Mas se você está em paz, irmãos, se concentre. Você não está naquele ambiente, você está em outro ambiente. Eu queria deixar 4 recados para vocês enquanto eles servem a ceia.
tu não podes pensar qualquer coisa. Segundo, não é o diabo que decide o que você vai pensar. O diabo não decide o que você vai pensar, amém? Amém? Terceiro, ninguém pode decidir o que você vai pensar. E quarto, você é quem decide o que você vai pensar. Lembra do princípio? Passa, mas não permanece. O que passa você não é responsável, mas o que permanece você é sim. Então, mas se você não decidir a pensar, alguém vai decidir por você. E se você não decidir a dar voz de comando para sua mente, Satanás vai se aproveitar disso. Satanás, ele tira vantagem sobre nós. O inimigo tira vantagem quando eu decido não governar a minha mente. Porque quanto mais espiritual você se torna, mais você tem que discernir a guerra que você está. Você não discerne os ataques. Se você não discernir os ataques, o diabo vai tirar vantagem disso. Como é que eu faço, pastor? Filipenses 4, de 4 a 9, nos ensinou nessa noite como fazer. No demais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é amável, pense nisso. Profetizando, declarando. Gente que governa a sua mente, governa qualquer ambiente, irmãos. Amém? Não é o ambiente que te governa. Você governa o ambiente. Jesus, ele venceu no deserto. Adão caiu no paraíso. Não é o ambiente que te governa, é você que governa o ambiente. Eu quero começar falando isso hoje. Eu sei que é difícil, porque quando você mexe na estrutura da razão, quando você mexe na estrutura, mas eu sei por que o Senhor nos levou na Grécia. Lá na Grécia o Senhor falou poderosamente com a gente. Poderosamente. Eu estive em Atenas, o berço da cultura. Estive lá no Areópago, onde Paulo pregou. Nós demos uma palavra lá. Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo, Atos 16, 17 e 18. Paulo, você vai perceber que ele sai de Atenas frustrado. Ele sai zombado de Atenas. Ali ele ganhou 2 pessoas, batizou essas 2 pessoas, Dionísio e Damares, e mais alguns irmãos. Mas ele sai dali, ele vai para Corintos. Corintos era uma cidade carnal. Ele chama eles de carnal. Ele diz: vocês são carnais. Uma deusa da imoralidade, Afrodite, que governava em Corintos. Só que você percebe uma coisa: Paulo nunca escreveu uma carta para Atenas e nunca mais voltou lá. Mas em Corintos ele ficou 1 ano e 7 meses, se eu não me engano. Para aquela terra que ele chamou de carnal, ele ensinou sobre dons, ele ensinou sobre dinheiro, ele ensinou sobre casamento, ele ensinou sobre amor, e ele ensinou sobre ceia. E ele não ensinou nada disso em Atenas. Para o Senhor é muito mais fácil lidar com um pecador do que lidar com religiosos. Para o Senhor é muito mais fácil ensinar um ímpio, mas que tem vontade, que quer sair daquela vida, do que ensinar um crente religioso que vai na igreja todo domingo e acha que já está com a vida resolvida. Não, irmãos. Paulo ensinou aos coríntios a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele disse: o que eu recebi do Senhor. Paulo não recebeu de outra pessoa, ele recebeu do Senhor. E é a pessoa que não estava na ceia, Mateus, e é a pessoa que melhor explica a ceia. A pessoa que melhor explica a ceia na Bíblia não estava na ceia com Jesus, mas o Espírito que estava com Jesus na ceia
Era o mesmo Espírito que estava com Paulo. Ele disse: assim como eu recebi do Senhor, eu vos ensino. Irmão, nós vivemos 2000 anos depois de Cristo. Nós não estivemos com Cristo. Nós não caminhamos com Cristo, o Jesus, o filho da Maria, o filho do Zé. Mas 2000 anos depois, o Espírito que ressuscitou Jesus também vai nos ressuscitar, meu irmão. Então tem muitas coisas que, se a sua mente estiver firme no Senhor, você vai aprender por revelação. Você vai aprender por entendimento. Você vai aprender por compreensão. Eu quero louvar ao Senhor por essa palavra. Esses 7 dias eu quero gastar de alguma forma ensinando isso para você ser firme nas suas convicções com Cristo, para você não oscilar, irmão, tanto em cima ou embaixo, na frente ou atrás, tendo recurso ou não tendo, você não vai oscilar, você vai estar firme no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito, e nós vamos ceiar nessa noite. Todos já receberam a ceia? Vamos ficar de pé, por favor. Rapaz, estou me sentindo um padre aqui. Não é? Jesus, na noite que foi promovido, não, na noite que ele foi traído. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu. E ele falou: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Então essa hora não é hora para você ficar pensando no seu pecado. Quem aqui tem pecado? Então não fica pensando no seu pecado. Não procura pecado em você agora, porque se procurar você acha. Quando eu estou com a ceia é para pensar em quem? Em Cristo. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Ou seja, pensa em mim quando você estiver ceando. Pensa não no que você fez, pensa no que eu fiz por você, para livrar você daquilo que você está fazendo. Está me entendendo? Então fazer isso em memória de mim. Você vai cear agora. Você merece cear? Ninguém merece, ninguém é digno. Mas por causa do seu sacrifício, ele pagou a conta, pagou a dívida, e disse: Luiz, está consumado, você pode entrar. Mas não entra e fica na porta. Não entra e fica no básico. Entra, acessa o pleno. Vai atrás do pleno, daquilo que é real, daquilo que é mais do que ir num culto, mais do que ir num evento, mais do que passar 2h30 ouvindo o evangelho. Vai naquilo que é pleno. Levante seu pão assim comigo, querido. Senhor, obrigado pelo benefício da cruz. Senhor, obrigado porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos deu graça, sabedoria e unção para viver nesse lugar. Senhor, nós não somos merecedores, nós somos pecadores. Senhor, nós queremos te pedir misericórdia do Senhor, para que a gente entenda cada dia mais a discernir o corpo, para que a gente entenda cada dia mais a servir no corpo, a amar o corpo de Cristo, chamado igreja. Que cada dia mais a gente possa estar contigo, Senhor, mais perto de ti, mais longe de nós, perto de ti, fugindo, Senhor Deus, constantemente do pecado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua unção, pela tua glória, em nome de Jesus, amém. Participamos do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu
Levante seu cálice, por favor. Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Ele está dizendo que é uma nova aliança, não tem outra. Se alguém apresentar outro caminho, não existe outro caminho. Se alguém disser que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, estão mentindo para você. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes, presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que Ele venha, futuro. É uma aliança que arremete você nos três ambientes: no presente, no passado e no futuro. Nós vamos participar agora do cálice, Jesus. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Nós não teríamos condições de pagar por tão benefício, tão grande benefício. Por isso, Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda a nossa vida. Que o Senhor nos leve em lugares que a nossa vida precisa estar. Que o Senhor nos posicione como filhos amados, não como escravos carentes. Que o Senhor abra a nossa mente, a mente do nosso entendimento, que a gente possa ver nas Escrituras o Deus Pai. O Pai, não um Deus acusador, não um Deus que aponta o dedo, mas um Deus que estende a mão. Senhor, obrigado. Nos faça perceber o futuro. Nos faça, Senhor Deus, viver os benefícios da cruz. Nos faça caminhar no trilho das profecias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser trocar de cálice com a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela, assim, se posicione. Você é um filho amado, não escravo carente. Você é um filho amado, não escravo carente. Troque com quantas pessoas você quiser. Você é um filho amado, não escravo carente. Aleluia. Você é um filho amado, não escravo carente. Está fechado. Vou pegar esse outro também. Você é um filho amado, não escravo carente. Participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, pão da vida. Põe o copinho na cadeira. Maravilhoso. Põe o copinho na cadeira. Levanta suas mãos agora.